Olá, como estão vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mas quero me apresentar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Aline Brodbeck e se tu já é nossa aluna ou aluno, é uma alegria muito grande. Se tu tá chegando agora, te inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta. Isso ajuda demais a gente continuar aqui o nosso trabalho gravando vídeo para vocês. Bem, o tema de hoje é a vocação da dona de casa. Né? Eu já começo dizendo sem caricaturas, sem puritanismo, sem romantização, tá? Deixar bem claro que nós vamos falar com a fé católica, realismo e Duke Naughton. Ir mais fundo, mas também não queremos romantizar nem um ponto e nem o outro, o equilíbrio está no meio. Então a vocação, antes de mais nada, ela não é um plano B. O nosso lar é nossa missão. Quando eu digo vocação, eu não estou falando de um rótulo social, mas de respostas a um chamado de Deus na nossa vida. E a vocação da dona de casa é isso: fazer do lar um lugar de amor, ordem, beleza e fé. Não é só cozinhar e limpar, embora isso obviamente exista, né? É entender que o cotidiano doméstico é um campo de missão, é um verdadeiro apostolado. Às vezes, né, a gente pensa assim: nossa, eu queria servir mais a Cristo, eu queria poder demonstrar um amor maior por Cristo, eu queria ser mais fervorosa na minha fé. E Deus nos dá, só que está na nossa frente, às vezes a gente não quer, porque é plantado dentro de nós uma semente, né, de que o lar é opressor, de que o lar é ruim, e é muito maior e muito mais profundo que isso. É uma oportunidade de santificação. Por quê? A igreja reconhece que o trabalho é um trabalho que muitas vezes ele é invisível e pesado. Inclusive, São João Paulo II, ele dizia que sabem-nos as mulheres que por vezes, em um devido reconhecimento por parte da sociedade e até mesmo, em alguns casos, os próprios familiares, suportam dia a dia as canseiras e a responsabilidade do arranjo da casa e da educação dos filhos. Então, ser dona de casa não é um rebaixamento. O mundo mede por status e visibilidade, mas Deus mede por amor. O lar é um lugar próprio da mulher, sem virar uma prisão. Por que isso? Por que dizer esta frase que o lar é um ambiente próprio da mulher? Ele não quer dizer que a mulher tenha que viver trancada dentro de uma casa, né, entre quatro paredes, servindo de escrava. Não é isso. A mulher ela tem uma natureza própria, uma vocação forte ao cuidado, à delicadeza, a multitarefas, ao entorno, intimidade, formação do clima da casa. Isso é um dom, é algo que é bonito e é próprio nosso. Um homem consegue executar essas tarefas? Consegue. Um homem consegue arrumar uma casa? Consegue. Mas talvez não tão propriamente como uma mulher. Alguns homens um pouco mais, é verdade que outras mulheres que às vezes precisam se esforçar um pouco mais, mas é muito mais característico e próprio da feminilidade este amor, essa dedicação e essa delicadeza, essa suavidade na sua relação com o lar, o ambiente doméstico. O magistério é muito claro. A sociedade precisa revalorizar o papel materno e doméstico, sem diminuir a mulher e muito menos tratá-la como inferior. Quando a mulher é casada, então, existe uma ordem: Deus, marido, filhos e depois o resto. Mas nós temos que ter noção de que não precisa ser algo extremamente extenuante, pesado e sacrificante, embora se reconheça que dentro do lar há tarefas que sejam cansativas e por sua natureza repetitivas. Tanto que há um ditado em que se comenta: se eu no lar, se eu não faço, nada aparece, se eu faço, não aparece. Por quê? Porque é um trabalho de
formiguinha a manutenção do lar. Mas a gente tem que aprender a olhar com olhos sobrenaturais e com olhos de amor, como tudo que a gente faz na vida por Cristo, por amor a Ele e pela vocação que nos foi dada. São João Paulo II afirma que é necessário promover a revalorização dessas funções maternas e que é um bem social tornar possível a mãe cuidar dos filhos sem discriminação e sem desdouro, e diz também que a verdadeira promoção da mulher exige que o trabalho seja estruturado de modo que ela não seja forçada a pagar a sua promoção com detrimento da família, onde a mãe tem um papel insubstituível. Então a igreja ela nunca foi contra a mulher, ela não quer oprimir a mulher a uma casa, pelo contrário, não é questão de ideologia, é ordem e justiça e, claro, uma vocação natural própria da mulher, em que muitas vezes lhe é tirada por um ambiente social em que ela é obrigada a se inserir e deixar o seu ambiente próprio por vocação de lado. Então, o que a dona de casa realmente faz? A vocação doméstica, ela tem dimensões muito concretas. Esposa, ajudar o marido a chegar ao céu antes de qualquer coisa. Auxiliar, sustentar, criar um clima de paz e de fé sem transformar o casamento numa competição. Como mãe, formar almas, não só criar filhos, ensinar a rezar, educar virtudes, dar presença, olhar nos olhos, orientar, isso é insubstituível. E aqui entra a Familiares Consórcio, com força. A igreja pede que seja reconhecido e honrado o trabalho da mulher em casa, de valor insubstituível, especialmente na obra educativa, e insiste que a sociedade deve estruturar-se para que esposas e mães não sejam constrangidas a trabalhar fora e para que a família possa viver dignamente mesmo quando elas se dedicam ao lar. E ainda diz que é preciso superar a mentalidade de que a honra da mulher vem mais do trabalho externo do que da atividade familiar. Isso é importantíssimo hoje, quando tudo parece girar em torno de visibilidade. Então, antes de mais nada, a igreja deseja proteger a mulher e dar a ela esse direito de escolher. Ela pode ficar ao lar, ela deve ser valorizada por estar no lar, ela deve ser valorizada por poder cuidar os próprios filhos e não delegar nem a terceiros, babás, avós, cuidadores e muito menos na mão do Estado, um Estado aparelhado, ideológico e que muitas vezes não tem denomina pessoas que não têm um pingo de vocação nem amor, estão ali apenas por uma questão de carreira, questão financeira. Então, ninguém cuida melhor os seus filhos e o seu lar do que a própria mãe, do que a própria mulher. Ainda que ela possa delegar quando ela deseja ou quando ela precisa, ela poderia escolher, deveria ser um direito dela, não algo que ela faça por obrigação. Bem, mas há nisso uma realidade concreta e um discernimento. Entretanto, há mulheres que precisam trabalhar fora por necessidade. E elas também têm que saber que elas não são menos por causa disso. Deus vê a cruz dela, em que pesa a culpa, em primeiro lugar, que muitas delas carregam e sentem quando deixam um filho chorando, com febre, nascendo dentinho, fazendo gracinhas na mão de outras pessoas, e que precisam ir trazer, buscar o sustento para dentro da sua própria casa. Então, a igreja vê isso, né, como um sinal de Deus na vida delas, como algo que seja uma cruz. Entretanto, há mulheres que poderiam ficar em casa e às vezes usam o trabalho como uma fuga do peso do lar. A pergunta honesta que cada uma deve se fazer, que cada mulher cristã deve se fazer é: eu trabalho fora por necessidade, por fuga ou até mesmo por vaidade, né? Porque a sociedade impõe que eu sou menos por escolher ficar em casa com meus filhos. Então, tem mulheres que realmente podem ficar em casa, mas usam o trabalho como uma fuga do lar,
né? O trabalho fora de casa como uma fuga do lar. Então, ela tem que se fazer esse questionamento até quando ela pretende sair de casa apenas para isso, né? Relegando o que é próprio para si e o que lhe cabe dentro do seu âmbito, dentro da sua esfera familiar. As mulheres que têm um chamado verdadeiro profissional, sim, porque também existe a vocação por fora, para trabalhar fora, mas são casadas e mães, ainda assim permanece que, em primeiro lugar, ela deve se atender a casa e os filhos. E não quer dizer com isso que ela vá se eximir do seu chamado. Não quer dizer com isto em que ela não possa exercer uma função fora de casa, né? A família ela não pode virar um preço de uma promoção, né? De alguém que deseja se promover fora de casa. Mas é exatamente o que a Labore exerce alerta quando diz que a promoção da mulher não pode exigir o abandono da sua especificidade em detrimento do lar. Bom, eu sempre cito o caso, né, de uma médica numa cidade do interior com pouquíssimos habitantes, a única médica. Entretanto, ela é casada e tem filhos, mas as pessoas estão precisando de auxílio médico, de cuidados. E a ela foi dado este discernimento, essa vocação, esse chamado de auxiliar pessoas com a sua medicina. Então, ela batem na porta dela e ela vai dizer, não, eu vou deixar que a pessoa morra porque eu tenho que fazer um bolo do café da tarde para os meus filhos. Não que o bolo seja menos do que um trabalho fora de casa para os filhos. A questão não é essa, a questão é o caso concreto. Ela é chamada. Também é o caso de mulheres em que o marido é um empresário e a mulher ajuda na empresa e necessita às vezes da presença dela e que precisa que às vezes ela vá na empresa também, porque ela tem um conhecimento que ele não tem, ou até porque para aliviar o fardo dele também. Mas o que eu quero dizer é que ainda que elas tenham esse trabalho e não é feio e são chamadas a isso, não somente às vezes por questões financeiras, mas sim por vocação, que este trabalho que ela faça fora de casa, ela não possa atender seu lar e deixar seu lar de lado, mas ela pode administrar de maneira que ela consiga auxiliar os demais, assim como lhe pede o seu chamado, a sua vocação, né, a sua profissão, e também organizando o seu lar. Evidente que talvez a cruz para ela seja um pouco mais pesada, mas de certa forma, se ela encontra nisso um chamado pessoal, maravilha, apenas o caso concreto poderá lhe dizer exatamente o que fazer. Agora, aquela mulher que tem empregada, babá, motorista, enche os filhos de atividade e sai para trabalhar em um escritório para ganhar um salário mínimo apenas para dizer que trabalha fora, sendo que ela nem gosta daquele trabalho, está indo apenas para dar uma satisfação à sociedade ou porque ela gosta de se sentir melhor fora de casa do que dentro, aí há um problema em que deve ser tratado. Ou um trabalho que não remunera o suficiente e, pelo contrário, faz com que a família cada vez mais perca dinheiro por um capricho dela, isso é uma questão que deve ser tratada. E como saber isso? No caso concreto, cada uma avaliando a sua consciência, né? Então, Duque Nauto, santidade doméstica sem mediocridade. Agora, a parte mais exigente, estar em casa não é automaticamente santo, tá? Ninguém se transforma em santa só por decidir ter ficado em casa, fazendo bolo para filho, cuidando de filho de casa e usando vestidos. Gente, é muito mais profundo que isso. Dá para viver em mediocridade, preguiça, reclamação, fuga do celular dentro de uma casa. E Deus não te chamou para isso. Ah, eu parei de trabalhar fora. Para quê? Para ficar deitada numa cama, botar os filhos na frente de uma televisão
e ficar ligando para iFood e dizer para o marido que tem que arrumar mais dinheiro, dá um jeito de arrumar mais dinheiro, sendo que ela pode auxiliar, inclusive, nas contas da casa, fazendo coisas dentro de casa, economizando na comida, cozinhando ela mesma, limpando a própria casa, não é? Ensinando os filhos a ajudar ela a limpar a casa junto com ela, formando cidadãos bons, pessoas com caráter e futuros santos, porque é assim que se formam os santos. Deus não chama ninguém à mediocridade, né? Ele sempre pede mais que isso. Bem, algumas linhas práticas simples, mas profundas. Oração realista e firme, oferecer o dia, ter um terço possível, ensinar pequenas orações às crianças, confissão, missa com seriedade, ordem mínima, a casa, não de casa de revista, mas não caos permanente, né? Presença da verdade, olhar, escutar, mesa junto, rotina familiar básica, formação interior, ler, estudar, crescer. Dona de casa não é sinônimo de mente parada. O apostolado proporcional, servir a partir do lar sem abandonar o lar. O bem, ele não é barulhento, o bem, ele é constante. Maria não foi menor por ter vivido as tarefas domésticas, pelo contrário, o Filho de Deus cresceu num lar. Então, dobrar roupa, limpar chão, fazer comida, educar filhos pode ser só rotina ou pode ser oferta. O que muda tudo é o amor. É uma coisa que eu faço quando eu estou muito esgotada. Sim, eu também sou humana, que nem vocês. Tem dias que eu estou cansada, né, de estar só em casa fazendo as mesmas coisas, embora com a graça de Deus eu tenha uma pessoa que me ajuda, porque eu sei quão pesado é quando às vezes a gente é sozinha. E eu não sou sempre com empregados 24 horas, obviamente que não. Eu tenho momentos que eu também tô lá fazendo as minhas coisas sozinha, não vai, feriado, fim de semana, tira férias e bora lá, vamos todo mundo arregaçar as mangas e trabalhar. O que eu faço, né? Eu uso a máxima de Santa Teresinha, de minuto em minuto se pode muito, né? Então vamos indo, vou indo devagar mesmo, mas não desistindo. Óbvio que se eu tô muito cansada, eu paro para reavaliar a minha situação. Primeiro lugar, eu tô bem, eu tenho vários vídeos aqui no YouTube que vocês podem acompanhar ajudando as mulheres, porque eu me preocupo antes mesmo de despejar algo que deva ser feito, para auxiliar vocês a também estarem bem, para dar o melhor de vocês. Né? Se vocês estão cansados, se não estão, organize a rotina de vocês também. Em primeiro lugar, organize as de vocês. Tá? Uma mulher descansada, com a saúde em dia, bem alimentada no sentido que eu digo bem nutrida, né? E também assim, ó, não se cobrem demais, façam o que consigam. Tá? A louça lavada, as camas arrumadas, sala um pouco em ordem para receber alguém. Ok, tem dias que a gente só consegue isso. A questão não é essa, a questão é não me lamuriar por eu fazer o meu trabalho, que é uma vocação, que é algo que é privilégio. E sim, a gente tem que pensar quantas mulheres gostariam de ter o que a gente tem. Vocês podem achar assim, nossa, tu tá louca, minha casa é simples, o meu marido é fora de forma, os meus filhos têm muito que corrigir. Gente, tem gente que não tem nada disso. E que às vezes até tem muito dinheiro, mas não tem um pingo do que vocês têm dentro de casa. Se vocês têm uma família, agradeçam a Deus. Se tem um marido vivo, um marido saudável, agradeça a Deus, ele vai ter os problemas dele, vai ter, é ser humano, né? Vocês têm filhos e filhos que vocês podem amar e dar esse amor e ensinar o amor de Deus para eles. Isso é um privilégio. Aprenda a olhar a vida com olhos mais bonitos, com olhos de amor. O copo não está meio vazio, ele está meio cheio e vamos lutar para encher mais ele, para ele transbordar deste amor de Deus. Estão cansada? Beleza, parem e descansem, mas não pensem que isso é um fardo ruim. Não deixem colocar na cabeça de vocês que estar no lar é ruim. Bom, 3 perguntas rápidas para vocês refletirem. Meu lar é mais altar ou é mais cenário? 2, meu coração está mais fora de casa do que dentro? 3, vivo a rotina como fuga ou como missão? Rezem isso. Peçam luzes
E lembrem, o mundo precisa de mulher segundo o coração de Deus. E muitas vezes essa transformação começa silenciosamente dentro de casa. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.